a gente convidou a Natália Neres para ajudar a gente a fazer uma reflexão sobre qual tecnologia a gente quer construir. A gente está no final de 2020, né? Então a gente começa a olhar para 2021, a gente acha super importante fazer esse balanço, esse momento de reflexão sobre qual que é o meu papel como uma pessoa que constrói tecnologia, que olhar que eu tenho que ter quando eu estou fazendo esse trabalho, né? E ela traz, então, a Natália, que a atenção às identidades podem e devem se configurar como uma lente para a realização de nossos trabalhos no campo da tecnologia. Essa mirada pode subverter lógicas de poder baseadas em premissas de neutralidade e universalidade. Então, a gente está muito feliz de ter a Natália aqui para trazer essa conversa com a gente. A Natália é doutoranda em Direitos Humanos na USP, mestre em Direito pela FGV, bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela USP. Ela atua em diferentes centros de pesquisa, entre os quais o Núcleo de Direito e Democracia e o AFRO, Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Social, ambos do SEBRAP. Ela foi coordenadora de pesquisas do Internet Lab, gente, outra referência para vocês seguirem. A gente teve alunas que passaram pelo curso da programaria, que fizeram parte do Internet Lab, eles fazem um trabalho incrível, então aproveitem também para seguir mais essa referência. Lá ela atuou com pesquisa em Direito e Tecnologia entre 2015 e 2020, e atualmente ela é coordenadora sênior de políticas públicas no Twitter, também uma empresa de tecnologia, né, gente? E no ano de 2020... foi editora do podcast Revoar, do Centro de Análise da Liberdade e Autoritarismo, LAUT, em temporada sobre discriminação e autoritarismo. Gente, eu queria aproveitar esse momento e fazer uma pausa para vocês refletirem, mandarem aí no chat como que vocês estão se sentindo para esse keynote de encerramento aqui na Programaria. A gente está trabalhando desde meses para fazer isso acontecer, então tem um calorzinho aqui no coração, ao mesmo tempo uma angústia de que está acabando. Quero saber o que vocês estão achando para a gente poder trazer esse conteúdo para vocês. E eu tenho mais recados, produção, que eu preciso passar. Eu falei do passaporte, eu falei do sorteio. Estão perguntando muito, gente, se as palestras vão ficar disponíveis depois do evento. Então, para todo mundo que está com ingresso, sim, vocês terão acesso a todo esse conteúdo. A gente vai editar as palestras, né, colocar separadinho para que vocês tenham acesso. Foram muitas palestras, como vocês puderam ver, né? Só no bloco da tarde foram 8 salas, então mais de 32 palestras acontecendo. Então, fiquem tranquilas que a gente vai separar, vai dar o acesso para vocês e provavelmente alguns desses conteúdos a gente vai publicar também no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, porque não dá para deixar só aqui, né, gente, esse conteúdo incrível que passou por esses 3 dias de Programaria Summit. Então, fiquem tranquilas, a gente vai disponibilizar esse conteúdo para vocês, mas provavelmente ano que vem, né, gente? Porque a gente já está aqui no final de 2020, então ainda tem as últimas entregas para fazer, mas fiquem tranquilas que esse conteúdo vai para vocês, tá bom? Então, eu quero saber quem terminou aí o passaporte do Programaria, mandem aí nas redes sociais, a gente já viu, nas redes sociais não, aí no chat, se você já terminou ou não. Eu vi, aliás, inclusive, eu vi meninas perguntando a resposta para as outras. Eu vi, hein, gente, vocês têm que ir atrás sozinhas das respostas. Estão lá nos estandes dos patrocinadores. Tá facinho também, é só ir lá buscar, caçar o tesouro e trazer as perguntas para o formulário do Programaria, do Passaporte Programaria. E relembrando, então, o prêmio, se você está na dúvida se você quer ou não participar, gente, tem kit da Vanad com bloco, caneca, powerbank e caneta. Tem a lancheira da Salesforce, tenho a trilha de cursos da FIAP, com cursos de DevOps, Agile, UX, Design Thinking, Python. Tem também o kit da IBM com camiseta, bloco, caneta, sacola e squeeze. E o kit mais esperado de todos, que são todas as camisetas que a Programaria já lançou nesses 5 anos de vida. São 4 modelos. E se vocês participarem do passaporte, forem uma das 5 sortudas que vão ser sorteadas, vocês podem levar esse kit incrível para casa. Tem a sacola da Programaria também. E aproveito para responder a última pergunta que eu sei que vocês estão fazendo. A gente não tem, por enquanto, loja de camisetas da Programaria, mas, gente, resolução aqui, 2021, vai sair essa loja para todo mundo poder ter essas camisetas incríveis aí na casa de vocês, vestir literalmente a camiseta da Programaria, mas por enquanto não tem, então a chance é o passaporte. E agora, então,
Vamos, sem mais delongas, à nossa keynote. Quero dar boas-vindas aqui a Natália Neres. Muitíssimo obrigada por estar com a gente. Estamos muito honradas em ter você encerrando esses 3 dias de evento tão especiais. Receba nossas palmas aí também no chat do nosso público. Então é isso. Boa noite, Natália. A palavra está com você. Boa noite, Ana. É um prazer enorme, o prazer é todo meu de estar aqui. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Ele é de muitas formas também um reconhecimento, né? Acho que da minha trajetória também. Fiquei muito contente mesmo, agradeço muito, estou bastante honrada, acompanhei um pouquinho hoje de algumas das atividades da tarde, né? E é uma programação muito incrível, assim, estou realmente muito feliz. Eu fui convidada, né, para esse evento e a abordagem foi exatamente essa, né, Nath? A gente gostaria que você falasse sobre gênero, raça e tecnologia de uma forma muito aberta, né? O tema muito livre, assim. E foi um desafio muito grande para mim pensar em como abordar isso, principalmente depois que eu vi a programação do evento, né? Porque, felizmente, esse tema ele permeou os 3 dias de debate, né? Então teve uma mesa com a Carla Vieira, se eu não me engano, na quinta-feira. Teve uma conversa hoje com a Flávia Silva, né? Falando dos desafios de uma mulher negra no campo de tecnologia. E hoje, mais cedo, ainda teve uma mesa sobre diversidade, né? Então, aquele tema, né? Diversidade é potência, com a Karine Ross, com a Daniela Andrade, com a Tainá Yared, que é uma grande amiga. E isso me coloca num desafio muito grande, né? O que abordar quando, na verdade, esse tema perpassou todas as atividades, né? Felizmente. Então, eu pensei em dividir essa contribuição, essa conversa em 3 momentos, né? No primeiro, eu queria nos desafiar um pouco a mudar, talvez, o olhar que a gente tem relacionado às desigualdades de raça e gênero. Eu vou explicar um pouquinho por que eu acho que isso deve ser feito e quem me inspirou a pensar dessa forma. No segundo momento, eu queria abrir um parênteses bem rapidinho para contar um pouco da minha trajetória de uma forma bem breve, porque isso faz sentido para eu contar ainda nesse segundo bloco, né? Do porquê que eu acho que questões raciais e questões de gênero não são recorte, né? Mas devem ser a lente com a qual a gente olha ou pela qual a gente trabalha o tempo todo, independente da área que a gente está, né? E por fim, eu queria trazer um pouco a palavra do feminismo negro, né? Num tom de brincadeira, mas eu acho que isso é muito importante. Eu queria trazer uma contribuição muito relevante, um texto que eu gosto muito da Patrícia Hill Collins, que eu acho que é útil não só para pensar o lugar das mulheres negras no campo da tecnologia, mas eu acho que dá para pensar no olhar de pessoas que não são vistas como o padrão, né, dentro desse campo, esse padrão que a gente qual é, né? E assim, então eu gostaria de encerrar para conseguir conversar com vocês um pouquinho no momento das perguntas. Mari, pode passar. Esse primeiro momento, né, que eu disse para vocês que eu queria nos desafiar a ter um outro olhar sobre desigualdades, né? Sempre que a gente fala sobre raça e gênero, em geral, a gente começa trazendo dados, né? E os dados a gente sabe, né, que mostram que mulheres negras estão na base da pirâmide social brasileira, então vários dados denotam isso, né? E eu trouxe alguns aqui, baseado num texto da Bianca Santana. E é isso, né? Os dados, eles são bastante desconfortáveis, mas de alguma forma a gente precisa olhar para eles, né? Então, a gente tem isso, né? Que mulheres negras ganham 40% do que ganham homens brancos. Nós estamos mais expostas ao analfabetismo, né? Então, 10% das pessoas com mais de 15 anos são mulheres negras, né? Nós também temos possibilidade muito maior de morte violenta, né? Então, 67% a mais do que meninas e mulheres brancas. E em São Paulo, por exemplo, nós somos as pessoas, né? Nós representamos 60% das pessoas que não têm uma habitação adequada, né? Ou moram em favelas, ou cortiços, ou ocupações, enfim. Esses são os dados, né? A gente pode explorar e eu poderia continuar falando de muitos dados de desigualdade aqui, né?
Mas eu queria desafiar a gente um pouco em relação a isso, né? A quando a gente trata de desigualdade. E eu estou usando, né, como referencial teórico, um livro que eu queria recomendar muito que vocês lessem, que se chama Inovação Ancestral de Mulheres Negras, Táticas e Políticas do Cotidiano, que é da Bianca Santana, né, organizado pela Bianca Santana. Eu gosto muito dessa ideia de inovação ancestral, né? A gente sempre acha que inovação é algo do momento que a gente está vivendo, né? E ela nos chama a atenção que inovação pode ser algo que a gente traz, né? Que tem a ver com as nossas heranças. E nesse livro, né, ela tem um capítulo, na verdade um capítulo de apresentação, que ela fala exatamente isso, né? Ela vai apresentando esses dados e ela diz, olha, a gente poderia seguir falando da precariedade, da exclusão de mulheres negras, né? E ela fala, olha, eu acho muito importante essa denúncia, ela é muito fundamental num país que sempre negou a existência do racismo e da desigualdade de uma forma geral, mas ela também diz, olha, eu me questiono, né, o quanto essa perspectiva não reitera os olhares colonizadores, racistas e sexistas sobre quem somos nós, né? E ela continua, eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que ela diz adiante, né? Ela diz assim, em condições econômicas tão desfavoráveis, mulheres negras inventam soluções colaborativas para a manutenção de suas vidas e suas comunidades. Compartilham os cuidados de crianças e de idosos, além de compartilharem o alimento, a moradia entre núcleos familiares distintos. Nos quilombos, nas ações cotidianas de sabotagem e recusa, no candomblé, no samba, essas mulheres forjam soluções culturais para problemas econômicos. A partilha em comunidade, tão recorrente entre quem está à margem da estrutura econômica do capital, precisa ser constatada como tecnologia social potente, como possibilidade de futuro, não apenas como sintoma de exclusão. Precisamos mergulhar em nossas histórias para encontrar os tesouros que nos permitem estar vivos. Então, acho que a minha primeira proposta, né, para fazer essa discussão sobre raça, gênero e tecnologia é entender que nós precisamos denunciar as desigualdades, mas que a gente precisa olhar também o que a gente traz de legado, o que a gente faz, né, como algo que seja uma tecnologia social potente, né? Eu acho que isso é muito importante. Pode passar, Mari. Isso me formou um pouco, né? A leitura dessas mulheres negras, ler essas mulheres negras contemporâneas, né, foi muito importante para a minha trajetória. E a relação com esses movimentos, né, tanto movimentos de mulheres e movimentos negros, foram cruciais e fundamentais para a minha formação, né? Diferente da maioria das mulheres que estão assistindo, né, e que estão nesse evento, eu acho que eu sou uma pessoa mais de humanas, né? Eu tenho uma trajetória que começou, como a Iana disse, né, num curso de gestão de políticas públicas, mas a minha atuação sempre foi tentar entender um pouco dessa relação movimentos sociais e Estado, né? E aí, uma coisa que a gente tem em comum, né, nós todas somos muito nerds, né? Então eu fiz 3 iniciações científicas sobre isso, segui depois para fazer um mestrado também, que olhou um pouco para a atuação do movimento negro no processo de elaboração da Constituição e continuo no doutorado trabalhando sobre isso, né? E os principais aprendizados, né, que eu tive da leitura de mulheres negras, me aprofundando nesse tema, quanto nesses estudos, né, e totalmente implicada na atuação de movimentos sociais, foi, primeira coisa, essa que eu já adiantei um pouco, né, de que todo esse aporte, né, me fez ressignificar um pouco o que eu entendia por tecnologia, né, e isso me fez querer ficar menos afastada desse tema, né, quando a gente imagina que tecnologia é algo que é produzido, né, majoritariamente por homens, com os perfis que a gente já sabe, isso nos afasta, né, mas essa familiaridade com esses temas, né, essa convivência com esses temas me fez enxergar a tecnologia nas nossas práticas cotidianas, de fato, né. E uma segunda coisa que isso me ensinou, que a trajetória de pesquisa me ensinou, né, foi que ter essa lente, né, ter esse olhar, entender isso, me faz pensar na pesquisa e mesmo na proposta de solução de problema de um jeito muito mais plural e muito mais múltiplo, né, e eu vou explicar por quê. E aqui, ainda no parênteses sobre trajetória, depois que eu estou terminando o mestrado ali, eu queria muito continuar trabalhando com pesquisa, e foi nessa época que se abriu um processo seletivo no Internet Lab, né, que é esse centro de pesquisa que trabalha com direitos digitais e direitos humanos.
naquele momento elas estavam muito preocupadas e motivadas a começar uma pesquisa sobre violência de gênero online, né? E foi nesse processo seletivo que eu apliquei, né? E fui muito sincera, falei, olha, não conheço ainda o Marco Civil, não conheço essas discussões, mas eu tenho um trabalho nesse outro campo e eu acho que eu tenho interesse em aprender sobre isso, né? Aprender sobre políticas de internet. Foi assim que eu entrei nesse campo, por volta de 6 anos atrás, né? E aí aqui eu ainda quero estar nesse segundo bloco que eu estava contando para vocês, de como então isso foi para a prática, né? Como essa história de olhar a tecnologia de uma forma diferente e entender que raça, gênero, sexualidades não é um recorte, né? Mas é um modo de olhar, moldou um pouco e me ajudou a trabalhar nas pesquisas que eu atuei. Eu acho que isso pode ser importante para compartilhar com vocês. Pode passar, Mari. Pode passar. Próximo slide. Bom, posso continuar falando de todo modo. Os exemplos práticos, então, né? Logo que eu comecei a trabalhar nessa área, né? Eu comecei a trabalhar com violência de gênero. Obrigada. Comecei a trabalhar com violência de gênero e mais especificamente com um fenômeno, né, um tipo de violência de gênero que é a chamada pornografia de vingança. Vocês devem saber o que é isso, né? Nomeia muito mal, porque não é nem pornografia, nem vingança, mas é o ato de principalmente ex-companheiros, difundirem imagens íntimas, né, de mulheres, né, nas redes sociais. A gente começou a trabalhar nesse tema porque quando esses casos começam a ganhar muita visibilidade no Brasil, eles ganham a partir do momento que duas adolescentes se suicidam, né, uma no norte do país, outra no sul do país. E isso gera, então, uma reação parlamentar de que, olha, a gente precisa criminalizar essa conduta, porque a gente não tem um tipo penal específico, que isso acontece, né? Então, a nossa pesquisa foi um pouco dar um passo atrás e entender se era isso mesmo, se a gente estava diante de um vácuo legislativo, quais eram as questões, né? E a gente já começou a acompanhar essas discussões, tanto no Congresso Nacional, analisando analisando também decisões judiciais sobre isso. Até que um dia eu estava numa conversa com uma amiga e ela falou assim, olha, você está sabendo o que está acontecendo nas escolas brasileiras, né? Um fenômeno que se chama Top 10, né? Em geral, os meninos estão expondo as meninas em rankings, né, que as classificam de acordo com a sua conduta sexual, né, suposta conduta sexual, no YouTube. Mas a gente está com muita dificuldade de retirada desse conteúdo porque não é nudez, né? É só a foto das meninas e xingando elas de vadias e de tudo mais, né? Isso nos assustou muito porque era sobre exposição de sexualidade, mas não era nem revenge, nem porn, não era nudez, inclusive, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho de campo também para entrevistar lideranças ativistas de periferia, né, para saber um pouco melhor esse problema, principalmente porque nas periferias, o que estava acontecendo com as adolescentes eram deslocamentos forçados, elas estavam mudando para a casa da avó para mudar de escola, porque elas não aguentavam a vergonha de estar nesses mesmos ambientes, enfim. E aí foi interessante, né, que eu cheguei com a minha parceira de pesquisa, que é a Mariana Valente, diretora do Internet Lab, para conversar com essas mulheres. E a gente disse, olha, a gente está trabalhando, a gente está pesquisando sobre isso, né, e eu acho que uma alternativa que vem surgindo de várias mulheres na internet, né, é a busca por criminalização dessa conduta, né. E aí essas mulheres olharam para nós e falaram, olha, primeiro, a polícia não está aqui para nos defender. A gente não vai numa delegacia denunciar vazamento de nudes, né? Segundo, a gente não quer que os meninos vão para a Fundação Casa porque eles disseminaram uma imagem íntima, né? Isso, então, nos fez perceber que a gente não podia falar de mulheres vítimas de disseminação de imagem íntima sem entender, né? Que essas mulheres têm diferentes agências, têm diferentes possibilidades, inclusive de acesso à justiça, inclusive de elaboração da própria experiência, né? Muitas dessas meninas, por exemplo, na periferia, eram evangélicas, estavam com muita vergonha do que tinha acontecido, não eram como as mulheres que estavam na internet, né, dizendo, não, o corpo é meu corpo, minhas regras, enfim.
O que essa experiência de pesquisa nos mostrou, portanto, é de que a gente podia ter entregado uma pesquisa sobre violência de gênero na internet, né? E poderia ter feito um recorte. A gente faz um capítulo para tratar de mulheres negras. Mas não é isso, né? Na verdade, é a nossa lente, né? O nosso olhar que precisa estar atento para quão diferente pode ser essas mais variadas experiências, mesmo quando a gente está tratando de um problema que é comum a todas, que é a violência de gênero, né? Isso fez, então, com que a gente entendesse o que é uma abordagem interseccional, né? Que não é cortar e falar, bom, e a gente faz um capítulo para discutir como isso se dá para mulheres lésbicas, ou como isso se dá para mulheres negras. Não. É você ter um olhar sobre o campo que leva em consideração essa multiplicidade, né? E que faz, inclusive, com que a solução para um problema não seja a mesma para todas, né? A criminalização pode ser uma saída para mulheres de classe média que têm acesso à justiça, né? Mas é diferente. Parece um pouco óbvio, né, pensar nisso, mas na verdade isso iluminou muito a percepção e trouxe essa perspectiva de como fazer pesquisa levando em consideração, né, gênero, raça, território, considerando as mais diferentes variáveis, né? Uma outra pesquisa que também foi importante, né, nesse sentido para nós e que nos ensinou muito sobre essa abordagem foi um trabalho que a gente fez sobre acesso e uso de internet, né? As pesquisas do CETIC, né, e do CGI em geral, elas lançam todo ano, né, dados sobre acesso e uso de internet no Brasil. A gente tem esses dados por território, rural e urbano, por gênero também, mas quando a gente olha os dados por gênero, a gente não vê grandes desigualdades no acesso, né? Homens e mulheres têm acessos muito parecidos, mas a gente suspeita que o uso de internet por mulheres é muito diferente do uso feito por homens, né? Por conta da dupla e da tripla jornada, por o tipo de buscas que a gente faz, né? Os homens, em geral, conseguem se escolarizar, conseguem se educar pela internet. Em geral, a gente tinha uma suspeita de que mulheres usam a internet não para si, né, mas sempre para os outros. E aí a gente fez uma pesquisa, então, com trabalhadoras domésticas, né, entendendo que esse grupo nos ofereceria muitas visões sobre desigualdades, porque estão localizadas em territórios onde a internet é pior, são mulheres trabalhadoras, se deslocam pela cidade, conseguem captar diferenças entre sinais no centro e na periferia. Em geral, são mulheres negras também. Né? E nessa pesquisa, não vou ter tempo de dizer os resultados dela, convido muito quem tiver interesse procurar. A gente desenhou essa pesquisa com as empregadas domésticas. Elas nos ajudaram a criar um formulário de quantitativo que a gente aplicou na rua, né, para as mulheres, e depois elas voltaram conosco para nos ajudar a interpretar esses dados que chegaram da pesquisa quantitativa. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para o fato de que a gente poderia dizer que fazer um trabalho com empregadas domésticas, com trabalhadoras domésticas, já era ter uma abordagem cuidadosa com raça e com gênero. Mas, mesmo eu sendo uma mulher negra, né, eu não tenho experiência de trabalho doméstico, né? Então, mesmo entre mim e elas, há uma diferença muito grande, né? E aqui, então, nesse formato de pesquisação, foi muito importante para entender que eu também não posso responder pelas mulheres negras, né? Porque são vivências muito diferentes. E essas duas experiências de pesquisa, eu penso que são exemplos muito práticos, né? De como a gente consegue olhar para essas questões, levando em consideração o máximo de variáveis possíveis. E isso fez bem para a pesquisa, porque ela trouxe múltiplas soluções e múltiplos olhares, né, para o problema que a gente estava olhando, que seriam muito mais empobrecidos sem a interpretação das empregadas domésticas dos dados, sem nossas conversas também com outras mulheres que estavam sofrendo o mesmo tipo de violência, mas de uma outra forma. Enfim, esses são, acho que eu estou narrando aqui, né, como eu consegui lidar com esse desafio nesse momento de trabalho que eu estava, né, que era um momento de pesquisadora. E aí eu queria caminhar para o terceiro momento, que eu já estou no final, que eu acho muito importante da gente pensar, né, de certa forma, e eu acho que isso vale não só para as mulheres negras que estão aqui me ouvindo agora, mas que vale para diferentes grupos, já que a gente
estamos todas, né, no campo da tecnologia, no qual nós somos um corpo estranho ainda, né? Nós somos minorias, mesmo se nós formos mulheres brancas, né? Mesmo, enfim. Então, eu queria contar um pouquinho desse texto da Patrícia Hill Collins e finalizar com algo que eu acho que me deu muita força para continuar trabalhando nesse campo e enfrentar os desafios que eu tenho enfrentado atualmente, os que eu ainda vou enfrentar agora que eu não estou trabalhando tanto mais com pesquisa, né? E eu queria ler, então, esse comecinho do texto dela, e aí depois eu quero fazer essa discussão sobre o que ele significa, e aí assim eu encerro. Nesse texto ela diz assim, né? Por muito tempo, mulheres afro-americanas participaram dos segredos mais íntimos da sociedade branca. Inúmeras mulheres negras iam de ônibus para a casa de suas famílias brancas, onde elas não apenas cozinhavam, limpavam e desempenhavam outras tarefas domésticas, mas também cuidavam de suas outras crianças, ofereciam importantes conselhos aos seus empregadores e frequentemente tornavam-se membros honorários de suas famílias brancas. Essas mulheres viram as elites brancas, tanto as de fato como aspirante, a partir de perspectivas que não eram evidentes a seus esposos negros ou aos grupos dominantes. Por um lado, essa relação de insider tem sido satisfatória para todos os envolvidos. Nas biografias dos homens brancos ricos, é frequente o relato de seu amor por suas mães negras, enquanto os relatos de trabalhadoras domésticas negras ressaltam a percepção de autoafirmação, vivenciada pelas trabalhadoras ao verem o poder branco sendo desmistificado. Saberem que não era o intelecto, ou talento, ou a humanidade dos seus empregadores que justificava seu status superior, mas o racismo. No entanto, por outro lado, essas mesmas mulheres negras sabiam que elas jamais pertenceriam às famílias brancas. Apesar de seu envolvimento, permaneciam como outsiders. Esse status de outsider within tem proporcionado às mulheres afro-americanas um ponto de vista especial quanto ao self, à família e à sociedade. Né? Então é muito interessante esse lugar, né, de estar dentro, observando muito intimamente o que está acontecendo, de um espaço que não é um espaço feito para, né, ou próprio para, mas ao mesmo tempo de não pertencer, né, de alguma forma não conseguir se juntar da mesma forma. Né? E aí eu quero fechar, pode passar para o último slide, dizendo que a nossa posição, né, a nossa posição enquanto minorias no mundo da tecnologia pode trazer muito incômodo, muita insegurança. Acho que isso foi falado em muitas mesas, né? Eu ouvi muitas vezes se falar de síndrome de impostor, da autoconfiança que muitas vezes não vem e tudo mais. Mas o que a Patrícia Hill Collins ensina, né, nesse texto que eu também convido vocês a lerem, é de que esse status de outsider within é muito poderoso, né? Porque ele traz uma perspectiva de que nem quem está no poder, nem quem, mesmo que está próximo, né, mas que seja, por exemplo, um homem, consegue enxergar, né? E trazer essa perspectiva para o centro de análise e trabalho, ela pode revelar aspectos obscurecidos por abordagens ortodoxas, né? É assim que ela fala. O que eu estou querendo dizer aqui, então, né, longe de colocar, né, a minha trajetória como muito linear e muito correta, é de que nesse tempo todo eu estou sinceramente tentando, né, encontrar a potencialidade de estar nesse lugar, né, enquanto uma outsider num lugar que ainda a minha presença é tão minoritária, né. E eu acho que isso vale para todas nós, mulheres no campo de tecnologia, né. E aí aqui eu falei de uma perspectiva de quem trabalhou em pesquisa em ciências humanas. Talvez eu fiquei pensando, falei, nossa, talvez esses exemplos de pesquisas nem façam tanto sentido para as desenvolvedoras assim, né, como está fazendo na minha cabeça internamente. Mas eu acho que o convite que eu faço, né, nesse fechamento, né, nessa conversa que a gente está tendo, é que cada uma de nós busque a forma de como essa lente seria, essa lente que olha para essas perspectivas de desigualdade, não do ponto de vista da precariedade, mas do ponto de vista da potência, né? E mais do que isso, que consegue levar em consideração esses diferentes aspectos da realidade, pode se fazer no meu trabalho enquanto desenvolvedor, enquanto cientista, enquanto alguém de exatas, enfim.
Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Mas eu queria encerrar dizendo que é um desafio muito grande, né? Mas eu acho que Patrícia Hill Collins e Bianca Santana, né, nos dizem que há muita potência nesse lugar, né? E eu acho que vale para cada um de nós, cada dia, nos lugares que a gente está. Eu também estou enfrentando desafios novos agora por não trabalhar mais tanto com pesquisa, buscar, né, e entender que esse lugar, né, esse deslocamento, esse lugar que a gente já está de subalternidade, mais a colocação dessa lente pode trazer muita inovação, né, e perspectivas muito interessantes no campo de tecnologia, não exatamente por serem novas, mas também porque, né, como a Bianca diz, ela tem a ver também com ancestralidade. Era isso que eu queria trazer, espero que faça algum sentido e que a gente possa conversar nesses 10 minutinhos agora. Muito obrigada. Assim, Natália, muito, muito obrigada pela tua fala. As mulheres continuam super impactadas no chat. Eu acho que você trouxe pontos muito relevantes para a gente refletir. E uma coisa que me pegou muito nessa tua fala final é como a gente inverte essa lente, né? Que foi algo que já surgiu aqui também, da questão da precariedade, né? Talvez da escassez, para a abundância, né? Do sair do será que eu pertenço a esse espaço? Será que gostam de mim? Esse espaço precisa de mim, né? Eu sou potência nesse espaço, eu trago, eu agrego, eu enriqueço esse espaço, assim como você enriqueceu esse debate aqui. E aí eu queria conversar contigo, porque você tem uma trajetória acadêmica, né? E eu queria entender um pouco mais como foi isso para você, se surgiu dentro da tua trajetória esse tipo de pensamento, né? Como uma mulher negra na academia, que também é um espaço, né? Que ainda também majoritariamente masculino e branco, principalmente, né? Em muitos lugares. Que bom que isso está mudando, né? Especialmente com a lei de cotas, a gente tem já uma prevalência maior da população negra no ensino superior, mas eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, a tua experiência pessoal nesses espaços, como é que foi? Bom, esse é um outro espaço, né? Acho que a batalha e a perspectiva de trilhar uma trajetória acadêmica é um desafio para nós. Primeiro, porque a maioria da população negra não tem paz com o ensino superior. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Eu precisei explicar muitas vezes o que era iniciação científica e por que eu não ganhava dinheiro, só ganhava bolsa, né? E era tão pequena, sendo que eu estudava numa boa universidade, numa universidade reconhecida, enfim. E de fato, né, ao longo do caminho eu fui vendo muitos dos meus amigos negros não verem o espaço acadêmico como possibilidade, porque as bolsas são muito, muito baixas, de fato, é impossível se manter dessa forma. Então a gente ainda tem um desafio muito grande da permanência no espaço acadêmico, que não é nem tanto porque não me vejo, é muito homem branco. Condições materiais mesmo, né? Eu pude contar com esse apoio familiar minimamente nesse contexto, mas essa não é a realidade de mulheres negras. Eu sou de uma geração ainda pré-cotas, né? Então acho que tem esse desafio material primeiro, que é muito importante para nós e que determina muito o que vai acontecer, se a gente vai ser uma acadêmica ou se a gente vai ser doutor ou não, né? Acho que tem essa barreira. E eu acho que quando você consegue atravessar tudo isso, né? Fazer muitos sacrifícios financeiros, abrir mão de fato, começar a ganhar dinheiro, protelar esse plano por 5, 10 anos, né? Tem esse desafio mesmo de referências, né? Que não acontecem. Eu ainda estou no campo do direito, né? Hoje eu faço o doutorado na Faculdade de Direito, lá de São Francisco. Lá existe uma mulher negra professora desde que a universidade existe, né? E a faculdade tem um pouco mais de 100 anos. E aí, então, trabalhar esses temas também, né, a gente encontra um desafio muito grande de referências bibliográficas, professores que ainda não estão preparados para trabalhar nesse tema, enfim. Mas é isso, eu acho que também a gente é um sonho de uma geração anterior que lutou muito por ações afirmativas no contexto universitário, e nós estamos numa posição, né, de alguma vantagem, eu não chamo de privilégio, mas em alguma vantagem nesse momento histórico, né? Então acho que
esse também é um compromisso importante que a gente tem. Quem assume esse compromisso de lidar com a academia, eu acho que também está vivendo um sonho de alguém que veio antes, assim. Então isso também fortalece um pouco para permanecer, apesar dos desafios, apesar de não se sentir preparada, apesar das faltas, né? Da falta do idioma, da falta da vivência no exterior. Mas a gente vai caminhando exatamente por isso, né? Porque, como a Bianca diz, é muita potência também com um pouco, né? Com um pouco que a gente vai conseguindo lidar ao longo da trajetória. Explorar um pouco mais esse tema, que eu gostaria de saber se a Natália já sofreu por tratar de temas tão próximos como mulher negra e se na academia você já foi questionada, né, pelo seu objeto de pesquisa como militância, como algo que não cabia na academia de alguma forma. Sim, a gente está fazendo essa disputa agora sobre o que é científico, né, e o que é ativista, o que de fato é ciência, porque também no campo da academia, assim como no campo da tecnologia, quem faz ciência tem um rosto, né, tem um corpo que não é o nosso. Mas isso é uma trincheira, e sim, isso já aconteceu, né? Bom, mas é que você está muito envolvida com o tema, talvez aí falte um pouco de um afastamento, né, do seu objeto. Mas, de fato, o que eu tenho aprendido também, né, nessas discussões todas, é que a identidade branca e masculina também é uma identidade, também os fazem se implicarem com os temas com os quais eles trabalham, né? Então, o exercício que nós mulheres negras temos feito é devolver a pergunta: bom, mas se a minha identidade afeta o estudo do meu objeto, você também tem identidade, né? Então, é por isso que a gente tem visto crescer também os estudos sobre branquitude, sobre branquidade, a perspectiva de colocar, os racializados são os que têm raça, né? E nesse momento a gente também tem provocado as pessoas a pensarem que todo mundo tem raça, né? Todo mundo tem gênero, e que isso é muito importante de colocar à mesa. Mas sim, isso acontece de uma forma bastante corriqueira. É interessante que na pergunta já está implícita, né, de que essa ideia da branquitude que se vê como universal, né? Então, você é a pessoa racializada e eu não, né? Então, e acho que é muito legal a gente parar, e por isso que a gente trouxe também, gente, esse tema para encerrar o programa Maria Summit, porque a gente precisa racializar a discussão, né? Acho que a gente viveu um ano dentro da tecnologia, empresas de tecnologia também discutindo o seu papel, né? Tivemos cases aí para tratar desse tema, e a gente sente na programaria, né, a gente lida o tempo todo com empresas que ainda há muito receio, muito medo, muito privilégio também, né, de não quero pautar esse debate, não quero falar em racismo estrutural, não sei também, acho que a gente ouve muito isso, é meio delicado, né, não sei direito, melhor não falar. E aqui na programaria a gente é muito honesta com a gente mesma, assim, a gente está sempre buscando aprender e se desconstruindo e realmente refletindo sobre isso, né? A gente, dentro da programação, a gente fala sobre isso. A gente não precisa saber tudo. A gente fala isso para vocês, mulheres que querem entrar na tecnologia, né? Ninguém precisa saber tudo de tudo para se colocar, né? Para tentar. E quando a gente se coloca, é quando a gente se abre para aprender também, né? E aí eu queria que você fechasse, então, Natália, com uma reflexão sobre isso, assim. Acho que a gente ainda vive, sim, todo mundo sabe, né? A gente vive, sim, num país em que há um racismo estrutural, em que há um machismo estrutural. E aí eu queria que você trouxesse, acho que talvez essa reflexão para as pessoas que ainda não se sentem confortáveis. E aí a gente ouve às vezes, não é meu lugar de fala, é melhor eu não falar, né? Então, e de alguma forma se exime de um debate que é fundamental, né? Então eu queria que você encerrasse com tua mensagem para as mulheres que estão assistindo a gente, de como endereçar, né, esse receio muitas vezes que há de se discutir esse tema. É uma pergunta bem desafiadora, né? Eu acho que a gente está num momento mesmo que esse tema que foi escamoteado por muito tempo na literatura, pelo Estado brasileiro, vem com força. Eu acho que quando a gente vive um momento histórico como esse, né, uma pandemia,
a gente consegue observar, né, as desigualdades, elas vêm elas submergem de alguma forma e fazem com que fiquem totalmente a olho nu, né, e isso gera alguns movimentos importantes. Isso gera movimentos de erros e acertos, eu acho, né, porque é de fato bastante desconfortável falar de racismo, exatamente porque esse foi um país construído na base do silêncio sobre esse tema, né? Mas acho que o convite que nós temos que fazer é que nós estamos todos implicados nesse tema, negros e brancos, né? E pessoas negras têm feito um esforço muito grande de entender, de produzir, de elaborar, e não só essa geração, como gerações anteriores. E é o momento também das pessoas brancas, né, das pessoas que não se veem como racializadas, fazerem o mesmo movimento. Também não foi confortável para nós, né? Não foi nada confortável para nós, porque é rememorar a violência, é rememorar desigualdades, é rememorar histórias familiares, é rememorar impossibilidade de árvore genealógica, né? São muitas dores, né? Eu imagino que para pessoas não racializadas, isso tem um desafio que tem a ver com enxergar a violência dentro de si, a violência dentro da sua casa. Mas eu acho que a gente não vai chegar, né, numa discussão sincera sobre esse tema se nós todos não nos virmos como implicados nisso, né? Então acho que o que eu diria é: pessoas negras buscam um letramento racial o tempo todo, né? Porque a falta de representatividade, a ausência de referências fez com que a gente lesse muito, que a gente pesquisasse muito sobre o tema. A gente não pode ser responsável pelo letramento das pessoas brancas, porque a gente já fez muito esforço para chegar e para se construir até aqui, né? Então, o movimento que as pessoas não racializadas devem fazer é o mesmo, de buscar letramento, de buscar informação, e há muita produção de pessoas negras sobre isso, né? E aí, quando a dúvida for insuportável, você não achou em lugar nenhum, aí sim, né, buscar pessoas negras para trabalhar e para responder. Mas eu acho que esse é um processo também de esforço e letramento que precisa partir de cada um individualmente, né? Para que isso seja uma troca justa e sincera, como não foi até hoje, né? Até hoje nós demos muito mais do que recebemos, tanto em termos de trabalho quanto, enfim, né? De todas as possibilidades que existem no país, de estar de pé hoje. Natália, eu tô de verdade super arrepiada de a gente ter conseguido te trazer desse flerte que começou no Twitter, inclusive, né, onde você trabalha. A gente convidou a Natália e ela topou. Muitíssimo, muitíssimo obrigada, de verdade, pela sua generosidade em estar aqui com a gente, em compartilhar, em pautar esse debate. Só me resta agradecer demais a você. Receba as palmas também aí, que eu tenho certeza que estão rolando no chat. Esse, com certeza, é um conteúdo que a gente vai disponibilizar, gente, então fiquem tranquilas que vocês vão conseguir mandar essa palestra para todo mundo que precisa ver. E, mais uma vez, Natália, muito obrigada por fazer parte e encerrar de forma tão brilhante o programa Maria Summit 2020. Obrigada mesmo.